Olá, gente, tudo bem? Eu sou Mônica Souza e hoje estamos aqui no Conectados pela Rede com o nosso segundo programa com uma convidada muito especial, a Day Menon. Ela é da parte de nutrição, ela é nutricionista. E aqui no Conectados pela Rede nós vamos falar sobre empreendedorismo e marketing digital. Então agora eu vou chamar a minha convidada, a Day Menon, para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre a nutrição nos dias de hoje em clima de pandemia. Olá, Day, tudo bem? Posso falar? Eu tiro a máscara? Sim, pode. Tudo bem, Mônica? Mônica, tudo bem? Tudo, boa tarde. E aí, apresente-se ao pessoal aqui da TV Farroupilha. A Day, ela é nutricionista há mais de 12 anos, né, Day? Isso. Primeiramente, eu quero agradecer de estar no seu programa. Fiquei Muito bem feliz com o convite. E então, para falar um pouquinho da minha trajetória, né? Faz 12 anos que eu sou formada em nutrição. Me formei na Universidade de Caxias do Sul, da primeira turma de nutrição da UCS. Então, quando surgiu nutrição em Caxias, eu já quis entrar, porque desde o colegial eu sempre quis fazer nutrição, sempre gostei de cozinhar, mexer com alimento. E logo em seguida, depois da minha formação de nutrição, eu fiz a pós-graduação em nutrição clínica e estética e nutrição esportiva. Comecei já a trabalhar na área, logo que eu me formei. Então, eu comecei com atendimento em restaurantes de manhã e no consultório de tarde. Ai, que bacana. Em Caxias. Caxias do Sul, isso, né? Isso. E depois eu me casei, né, com um farroupilhense e vim morar pra cá faz 5 anos. E eu comecei a também atender aqui em Farroupilha faz uns 4 anos e meio. Com isso veio o Pietro, né? Ele tem 5 anos, o meu filho. Ai, que maravilha. E essa é a constituição da nossa família, né? Então eu sempre tô um pouquinho em Caxias e um pouquinho em Farroupilha. Eu atendo nos 2 lugares. Atendo nos 2 lugares? Isso. Ai, que maravilhoso, Day. Então nos conte pra gente como é que é essa conciliação de ter família, trabalho e agora essa pandemia com filho também. Como é que tu estás em casa? Tu estás trabalhando online? Tá, agora essa semana, graças a Deus, voltamos ao presencial aqui na Serra Gaúcha, em Farroupilha, em alguns locais. Conta pra gente como é que tá essa rotina de pandemia. Pois é, no início assim foi, acho que complicado para todo mundo, porque ninguém esperava, né? E o nosso conselho ele não permitia o atendimento online. Então, quando aconteceu de ficar em casa, acho que o conselho também viu a necessidade da nutricionista atender em casa, então eles liberaram pra gente atender online. Então eu comecei os atendimentos do ano passado online e depois presencial quando voltou. Agora a nossa área, a nutrição, se encaixa nos serviços essenciais. Então, mesmo bandeira preta, a gente tá atendendo. Estavam atendendo. Ah, que bacana. Mas o atendimento online continua também. A aderência ainda é devagar, assim. O pessoal prefere ainda presencial. Prefere presencial. Sim. Até porque vocês têm alguns procedimentos, como que tu trabalha com nutrição esportiva, tu tem alguns procedimentos que às vezes é necessário a pessoa ir presencial, né? Que é índice de gordura, peso. Isso, as medidas, isso faz bastante diferença para nutrição esportiva. As pessoas querem ver números, né? Então, verdade. Por isso eu acho que tem essa preferência pelo presencial. Entendi. Mas você está atendendo nos 2 modos hoje, né? Sim. E qual que tu achou assim a dificuldade das pessoas de entrar no online? Sim, um é dessa parte de medição, da parte da estética do corpo, mas tem algum outro impedimento que tu acha que esteja, como é que eu posso dizer, as pessoas não queiram atender ou ser atendidas no online, que tu veja assim? Não, eu acho que é mais essa parte sabe, do contato. Do contato. Ah, entendi. E uma curiosidade que eu tenho, até os nossos espectadores com certeza devem ter, como é que foi essa tua entrada nas redes sociais, né? Porque antes a parte da nutrição ela trabalhava mais em off, né? Porque ela queria muito mais cuidar das pessoas e não estava tanto nessa rede social. E a gente viu que tem muitas pessoas hoje que se chamam influencer, que é digital influencer, que eles têm aquele tal de coach, o tal dos gurus que eles dizem, em tantos dias você vai perder tantos quilos e fique em forma. Como é que foi a sua entrada nas redes sociais? Porque vocês têm expertise no assunto. E muitas vezes essas pessoas que se dizem, sim, tu pode sim indicar um lugar ou alguma comida que tu goste, mas não necessariamente ela seja
dieta para aquela específica pessoa que está seguindo ela, né? Porque vocês fazem como é que posso dizer, uma geral na pessoa, uma entrevista, um atendimento uma mais pesquisa. individualizado. Exatamente, que daí tu entende aquilo que é necessidade para a pessoa ou não. Como é que foi essa tua entrada nas redes sociais e como é que está hoje isso? Ainda tem bastante isso, nutricionista, a pessoa, quando que vai no meio online, ela vê um monte de dicas, um monte de feeds, um monte de pessoas para seguir, mas qual que seria o ideal para a pessoa? Pois é, tem bastante material, né, nas redes sociais, mas a gente não tem confiança se isso é uma coisa verdadeira, né, se é uma coisa séria ou não. Então, acho que é essa a diferença, porque a gente vê mesmo que tem bastante influencer, coaching de emagrecimento, que não tem formação nenhuma nisso, né? Quem pode falar sobre alimentação, sobre dieta e dar um planejamento alimentar é a nutricionista, né? Então, há uma disputa, né, nas redes sociais da nutricionista com essa outra parte que se diz nutricionista, porque todo mundo quer ser nutricionista, quer falar de alimentação, né? Sim. Mas eu acho que a gente ganhou bastante público. E visibilidade. E visibilidade, porque como a gente estava mais no consultório, na clínica, não colocava tanto a cara, com a pandemia isso também facilitou, porque a gente teve que procurar as redes sociais para aparecer e acabou que agora a nutrição, não sei se tu acompanha essa parte, sim. Acaba que as pessoas que estão falando de alimentação são mais nutricionistas do que o coaching, né? Sim, entendi. Então, eu acho que deu uma visibilidade bem grande. E conta pra gente, você tem uns grupos de emagrecimento que você fazia por WhatsApp, né? Sim. Um pouquinho antes da pandemia. Enalteceu mais na pandemia, como é que foi essa tua experiência? Conta pra gente qual que é o aprendizado que você teve e os seus alunos, porque tu deve ter muitos alunos. Eu chamo de alunos, né? Não sei se são alunos aqueles que fazem, porque tem gente que só faz esse grupo e tem gente que tem um acompanhamento contigo, né? Os grupos de emagrecimento são legais porque a gente tem o contato bem direto todos os dias, né? Então, o grupo que eu faço são 21 dias de acompanhamento. Ai, que bacana. Então, todos os dias eu tô falando com eles, perguntando, eles mandam fotos, então tem um contato bem legal, uma interação entre eles, né? E isso começou no final do ano retrasado. E logo depois veio a pandemia. Então, o que aconteceu? Eu mudei todo o material, sempre estou mudando os materiais, as coisas, porque muitas das pessoas que participam dos grupos são pacientes, ex-pacientes e pessoas das redes sociais. Então é uma mistura, sabe? Sim. Que te conhece pela rede também, que né? Que me conhece, sim. Então, e é bem legal essa interação. Tem um resultado bem legal. Então, durante a pandemia eu fiz vários grupos, mais do que eu fazia, com uma frequência maior, sabe? Terminava um, começava outro. Então a procura foi maior. Até porque vocês acabam, não sei como é que é nos grupos, eu nunca participei de um, nunca tive a oportunidade, mas vocês devem interagir entre vocês, e daí a pessoa se incentiva, posta que tá fazendo a dieta, que tá fazendo exercício complementar, porque tem que ter um equilíbrio, né? Não só comida, né? É mente física também, né? Sim, tem vários exercícios durante o desafio que a gente coloca, tanto da parte da mente, assim, de meditação, do pensar no alimento. Que bacana, é um conjunto, então não é só da parte de alimentação. Não. Então vocês, como é que posso dizer, o grupo acaba tendo uma amizade extra também, sim, né? E incentivo. E tem parcerias, então tem a parte do exercício, então teve alguns grupos que teve parceria com o personal, que também dava exercício para fazer durante o período. Isso é muito bacana. É bem completo. Sim, né? Porque hoje em dia, como é que posso dizer, em tempos de pandemia não é fácil a gente estar em casa sem a gente poder ir numa academia, sem a gente poder frequentar, talvez a nutricionista tenha que abrir mão também. Então esses grupos acho que vieram para auxiliar isso, né? Sim. E tu teve experiências muito boas? Que tu possa contar uma pra gente? Nossa, várias. Toda vez que termina o grupo, a gente recebe muito feedback, assim. Ai, que bacana. Bem legal. Eu acho que é um reconhecimento maior do que o atendimento no consultório. Olha. Porque como é um período que a gente tá muito ligado, assim, são todos os dias, porque no consultório a pessoa vai, né, é atendida ela volta daqui 15 dias ou daqui um mês.
Entendi. Então a gente não tem tanta ligação. E o grupo são 21 dias, então é muito tempo junto. E teve vários resultados muito legais, assim, que nem a gente espera, sabe? Que bacana. Tanto de emagrecimento quanto mudança de hábito da pessoa que tá fazendo, quanto das pessoas da casa. Acabam mudando os hábitos da família mesmo. É que tem mais pessoas da família que acabam participando, Sim, né? Que que vê daí que a vai pessoa... comprar as coisas e a família acaba comendo aquelas coisas mais saudáveis, então todo mundo começa a se adaptar. Ah, que bacana. E esse grupo tem de várias cidades, não só daqui de Farroupilha e Caxias, né? E de alguns estados de também. Alguns estados também. Olha que bacana. Bem legal. E falando ainda sobre esse grupo, com o enlace da minha próxima pergunta, você vê a importância da gente ter tanto o corpo quanto a mente sã também, em virtude dessa pandemia? Não é só tu ingerir alimentos também, é equilibrar o corpo, fazer exercícios, ter um bom convívio, ainda mais nessa época de pandemia que o pessoal, eles não é que estão carentes, a gente não consegue sair muito e ter a liberdade que a gente tinha até um ano e pouco atrás, né? Porque a pandemia já faz um ano, né? Daí parece que foi ontem, gente, mas já fez um ano. Se não me engano, semana passada, lá pro dia 18, eu acho. Aí. Já fez um ano. Como que tu vê essa importância de ter um equilíbrio na vida? Ainda mais você que é mãe, tu pode ver que tu também tem uma família e o teu pequeno, acho que mudou toda a rotina, Mudou toda a rotina, né? Eu não sei se ele ia pra escola ou não, agora ele tá totalmente contigo. Então, mudou totalmente. A gente teve que adaptar, como todos, né? Mas eu acho que se a gente não tem uma cabeça boa, e mesmo tendo uma cabeça boa, a gente precisa de ajuda, né? Sempre, né? Então é bom procurar psicólogo, uma terapia, o exercício também faz muito bem, porque toda a parte da alimentação, ela tá ligada com o comportamento. Olha. Então não adianta, eu dou o cardápio pra pessoa fazer, mas a minha cabeça, ela tá totalmente fora daquilo, eu não consigo fazer isso porque eu tô ansiosa, daí eu desconto em alguma coisa. Então a gente tem que trabalhar as duas coisas. Tem que trabalhar a parte do comportamento, o que tá levando a pessoa a comer demais. Entendi. Né? Então a gente tem que trabalhar às vezes eu atendo no consultório, nem falo de alimento. A gente mais conversa para entender o paciente. Para entender. Né? Então por isso a importância de ter um nutricionista, né? E não simplesmente tu pegar alguém, tudo bem, tu pode seguir e se inspirar. Tem várias pessoas que tu pode se inspirar na internet. Claro, hoje. Tem receitas, tu pode fazer em casa. Tem receitas maravilhosas, mas em específico é bom tu conversar com uma nutricionista que ela vai te conhecer melhor e vai saber o que é bom pra você. Isso. Até pra te saber se tu tem falta de alguma vitamina que às vezes tu não sabe ou algo de algum nutriente que esteja faltando, né? Que pela internet a gente tem muitas coisas que sim, você pode, sim. Mas é um geral. Exatamente. Né? Não é aquele atendimento individualizado que a gente pensa nos teus problemas, no que tu tem necessidade. Então, a importância do nutricionista é isso, olhar cada pessoa individual, não fazer uma coisa geral. Sim. Então, por isso que dá resultado. E tem muito isso de, eu não vou na nutricionista porque senão ela não vai me deixar comer nada. Sim, exatamente. Até a próxima pergunta é: por que as pessoas têm essa visão equivocada do nutricionista? Eu não vou numa nutricionista porque ela não vai deixar eu comer doce, não vai deixar eu beber com os amigos no final de semana. Tem que ter um equilíbrio, né, Dai? Não necessariamente tu precisa cortar tudo. Tem gente que diz que é bem radical, né? Tem gente que consegue ser bem radical por um tempo, porque eu quero ter aquele corpo sarado pra ir na praia em dezembro desse ano. Mas daí tu vai começar, não é da noite pro dia, né? Daí as pessoas têm que entender que não é da noite pro dia que tu vai emagrecer, que tu vai manter a forma, que tu vai conseguir ter um hábito. Tu tem um certo tempo pra te conseguir ter hábito. Então conta pra gente, por que será que as pessoas têm essa visão tão equivocada das nutricionistas? Olha, isso eu vejo muito no consultório, porque chega e fala, eu achei que eu não ia comer nada. Meu Deus, será que eu vou emagrecer com tudo isso? Né? Não é tudo isso, é que daí a pessoa vê que realmente são os alimentos que fazem bem, né? Porque não adianta a gente colocar um monte de coisa lá, a pessoa ou não gosta, ou vai comer, né, coisas erradas. Então a gente avalia tudo isso para ver se ela vai conseguindo se adaptar devagarinho. Sim. Porque a mudança é um processo. Então, por isso que a gente tem que
fazer um parecer geral. Às vezes não é nem a alimentação que tá errada, é a mastigação, é o intestino, sabe? Olha, sério? Então tem que fazer uma avaliação geral, mas tem muito isso do mito o medo, né, de nutricionista. E bem pelo contrário, e não é que a gente não deixa, não é eu que mando, né? Não deixo, não. Isso não acontece, a gente tem que ir conversando, a gente vai fazendo metas. Ai, que bacana. Então, por exemplo, eu gosto do doce. Como é que eu vou dizer pra pessoa que adora doce, tu não vai mais comer doce? Ela vai sair daí e nunca mais vai querer ir na nutricionista. Não, acho que a gente tem que fazer combinações. Sim. Né? Então a gente combina. Então a gente vai diminuir, porque a gente precisa ter o prazer na comida também. Né? A gente tem que pesar. Não é o que tu faz de vez em quando que vai te tirar do processo da mudança de hábitos saudáveis. É o que tu faz diariamente. Então a gente tem que ver o que a pessoa faz diariamente que não tá legal. Né? E ir mudando isso devagarinho. É que nem se fosse um cronograma pra pessoa, né? Um cronograma, isso. E daí, só pra explicar como é que é o seu atendimento, tanto online quanto presencial. A pessoa vai lá, tu conhece porque a pessoa, tu conversa com ela, tu tem que entender o hábito dela, se ela é uma pessoa diurna, noturna. Porque tem pessoas que são diurnas e noturnas, tem pessoas que gostam muito de fazer exercício, tem pessoas que não gostam. Isso. Tem pessoas que não gostam de um certo tipo de comida, ou tem uma dieta, tem um tipo de problema, tem diabetes, tem alguma coisa, né? Tem que trabalhar tudo isso, né? Aí tu avalia isso e monta um cronograma pra ela. Isso é adaptável? Como é que é? Ou é fixo? Não, é sempre adaptável, porque o primeiro mês é um teste. Ah, olha ali, que então bacana. eu faço toda essa avaliação, né? Faço também a avaliação física do peso, das medidas, percentual de gordura, massa muscular. E em cima disso eu monto o planejamento alimentar, né? Então, se a pessoa tem a necessidade dela é a saúde, porque tá com problema de colesterol, diabetes, alguma coisa assim, a gente vai dar prioridade para isso. Mas o resto, não adianta. Quando é alimentação saudável, não tem muito o que mudar. Entendi. E tentar colocar coisas fáceis e não difíceis. Coisas que nunca viu na vida, sabe? Então, por isso que a gente faz uma entrevista com a pessoa para ver o hábito dela. Para tentar encaixar as coisas que ela faz com coisas saudáveis. Então, para ficar mais fácil. E depois, no outro mês, ela volta e me diz, consegui, não consegui. Então, a gente vai mudando conforme vai seguindo. Ai, que bacana. E tu achas que, hoje em dia, as pessoas, devido à pandemia, estão bem ansiosas? Tu acha que a nutrição pode ajudar nessa parte da ansiedade também? Porque a ansiedade em si, sim, é pensar muito no futuro, mas eu tava antes comentando contigo que eu amo comer pão, gente, né? Então, eu percebi que tu ingerindo mais o pão, ele te deixa um pouquinho mais cansada. Tem alguns alimentos que podem auxiliar para te não ter tanto aquele, eu tô muito cansada hoje, que te dão um vigoramento. Isso tu consegue ver nas tuas consultas. Claro. E indicar para a pessoa os alimentos corretos também, né? Não comer por comer. Tu tem que ter o hábito, sim, o hábito é muito bom, saudável, mas tu tem que comer o alimento certo, né? Quando a pessoa chega e já começa a falar o que ela come, a gente já consegue analisar o que tá faltando, né? Das vitaminas. E é bem isso. Quando falta vitaminas, dá cansaço. Come um prato de macarrão, tá com sono depois do almoço, né? É porque falta nutriente. E a pessoa ansiosa, ela tem que cuidar muito com os alimentos que deixam ela mais acelerada. Principalmente os que tem cafeína. Então a cafeína, para uma pessoa ansiosa, não é muito legal, que vai deixar ela mais ansiosa ainda, mais agitada. Então a gente tem que analisar tudo isso, porque às vezes parece uma besteira, mas faz uma grande diferença. É a mesma coisa a pessoa que tem dor de cabeça. Olha. Dor de cabeça às vezes é alimento ou água, falta de água. Então são pequenos detalhes, mas na pandemia a gente vê que as pessoas estão descontando sim na comida alguns problemas. E aí o que a gente tem que fazer? Mudar o foco da comida. Porque a ansiedade não é ansiedade por comer, é ansiedade por algum outro problema, ou do trabalho, ou com o filho, mas o desconto é na alimentação. A gente tem que tentar mudar, vamos descontar então no exercício, né? Vamos descontar em, sei lá, fazer alguma coisa que eu gosto, dançar, ouvir uma música, meditar. Então tem que mudar o foco da alimentação. Que bacana. E claro, e tem alguns fitoterápicos que eu trabalho, que sim, que ajudam para ansiedade, que não é remédio,
Então são compostos, né, naturais que dá Pra te balancear junto com a alimentação. Sim, chazinhos, coisas assim. Ai, que bacana. Então, gente, nutrição não é só nutrição, né? Tem uma parte do coach, uma parte de entender a pessoa e até fazer a dieta para aquela pessoa exemplificada e não pegar algo geral assim que às vezes não, por isso que não dá resultado. E as pessoas, como é que tu lida com as pessoas que se frustram? Muitas pessoas se frustram ou não, é a pessoa que é focada quase não se frustra por causa eu acho que frustração faz parte de qualquer... Faz parte. Então a gente sempre tem que da nutrição não é falar de alimento, é justamente isso, motivar o paciente para que ele dê continuidade, porque com certeza acontece de um mês chegar lá e não ter resultado. E aí a gente começa a analisar o porquê disso. Por isso que entra toda uma parte do comportamento. Por quê? Então a gente tem algumas ferramentas de nutrição comportamental que a gente utiliza assim no atendimento. Bacana. Sim. Que interessante. Estamos entrando quase na reta final. E aí, Day, eu queria que tu repassasse um recado para quem quer entrar nesse ramo de nutrição e para as pessoas que querem, não tenham medo de procurar uma nutricionista e quais os benefícios. E sim, tu pode sim seguir teu guia, teu guru, teu coach lá que fala sobre isso, não tem problema. Mas às vezes tu acaba se frustrando se tu fosse numa nutricionista e seguir. Tem que ter o hábito e seguir, né? Não adianta só tu ir e não fazer nada, né? E não dar sequência. Exato, porque eu acho que tu faz a tua parte, mas o paciente, como paciente, ele tem que fazer a parte dele, que é seguir a regra. E sim, sempre vai ter os altos e baixos, né? Em todas as áreas temos isso, né? O que você daria de recado para essas pessoas que querem entrar nessa parte de nutrição e... para as outras pessoas que não são teus pacientes, que queiram ser teus pacientes, quais os benefícios? Então, os estudantes de nutrição ou quem pretende estudar nutrição, que gosta dessa área, o conselho é que estude para isso e não fique só na formação da faculdade, que faça uma especialização. Porque muito eu aprendi, o que eu mais aprendi foi fazendo especialização. Então, uma pós, né? Eu acho que a gente tem que estudar muito na pandemia. Eu fiz curso de saúde da mulher para me especializar também nisso. Então, a pandemia, ela te dá tempo também para fazer essas coisas, né? Bacana, de forma online. Isso aí. Então, quem pretende seguir essa área, eu acho que é uma área fantástica. A gente fala muito de propósito e de missão de vida. Olha que legal. E eu acho que isso é a minha missão, tenho certeza. Porque quando me encontrei, que bom. Porque eu sei o motivo de eu estar aqui no mundo. Eu tenho que fazer diferença na vida da pessoa. E quando eu encontro algum paciente que diz, Day, mudou minha vida, mudou a vida da minha família, a gente tá muito melhor, a gente tem saúde, eu não conseguia me levantar, sabe? Isso eu acho que é uma motivação. Então, sigam esse ramo que é muito bom, precisa de bastante estudo e cada vez muda. Então, acho que é importante estar acompanhando e se inspirar, sim, em alguém, né? Faz parte. E para quem não me conhece, para quem quer me conhecer, não tenha medo do nutricionista. Porque a gente tá para ajudar, para levar um bem-estar, e a saúde é para a vida inteira, não é só para o momento. Então não é só para aquela parte de eu vou fazer uma dieta para entrar no vestido. A gente tem que pensar que é para a vida inteira. A gente quer ficar bem pro resto da vida. Então, devagarinho, sem pressa, vai mudando uma coisa, vai mudando a outra, que isso vai te dar muito mais saúde. Falando em pandemia, agora tem que ter mais saúde ainda, né? A gente fala muito da imunidade, então procurem um profissional qualificado para atender vocês e melhorar a saúde de vocês. Então, praticamente é uma transformação de pessoas, né? O antes e o depois. Isso. Porque a pessoa, às vezes, ela tá meio que frustrada com o corpo dela. Ou sim, tem gente que precisa, pela saúde mesmo. Mas é tão bom tu estar de bem consigo mesmo que as outras coisas fluem, né? Daí... E a saúde em primeiro lugar, porque o resto, a parte estética vai vir, é consequência. Não é da noite pro dia, né? Não. Mas se tu quer ter o teu corpo ideal, começa hoje, não é tarde, tá? Pode começar hoje que certeza. Tu vai conseguir. Nunca é tarde pra mudar e ficar melhor. Exatamente.
Então tá, Dai, se quiser deixar tuas redes sociais para as pessoas te seguirem, Então te me conhecerem. sigam lá no Instagram, NutriDaimenon, eu posto várias receitas, dicas, então me acompanhem lá. Eu fico bem feliz pelo convite, agradeço Imagina. novamente. Ela dá dicas de exercícios também, que eu vi que tu começou a postar algumas coisas de exercícios também, Eu né? não dou dicas de exercício. Não? Eu faço exercício. Tu faz exercícios, daí mas tu eu inspira as acompanho pessoas. alguns personagens e vou fazendo, sim. Então, ó, se inspirem nela. Além da nutrição, ela tá sempre em dia, né? Sim, a gente tem que dar o exemplo. É verdade. Bom, eu vou deixar minhas redes sociais. Meu nome é Mônica Souza. O meu Instagram é @MoniMSouza e a minha agência de marketing digital é @PSColesione1. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez nesse programa com a Dai, a nossa nutricionista, um tema muito recente, porque nutrição, sim, é importante tanto pela saúde física e mental, né, em tempos de pandemia. O meu muito obrigada e até o próximo programa. Nos vemos, até!